Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 15 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil no centro de São Paulo. Segundo a investigação, a principal facção criminosa do país usava hotéis da região para armazenar drogas e lavar o dinheiro do tráfico. 400 policiais participaram da operação, que teve 140 alvos. A maioria hotéis populares na região da chamada Cracolândia. 28 foram fechados. Quartos e hóspedes foram revistados. Armas, drogas e munições foram apreendidas e ao menos 15 pessoas presas em flagrante. Um dos hotéis investigados funcionava a 130 metros do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Graças às prisões, a polícia conseguiu identificar um dos maiores laboratórios de refino de drogas do PCC, em São Lourenço da Serra, interior paulista. 2 pessoas que estavam no local foram detidas. As investigações apontam que a facção usava os hotéis como pontos de receptação e distribuição de drogas. Os entorpecentes chegavam diariamente para abastecer os pontos de venda. A investigação teve autorização da Justiça para rastrear a movimentação financeira dos hotéis, o que permitiu à polícia identificar como a facção criminosa lavava o dinheiro da venda de drogas. Todas as contas suspeitas foram bloqueadas e as empresas fechadas. Hoje nós podemos afirmar que essas hospedagens funcionam não só como um local de armazenamento e distribuição de droga, mas também que é o ponto de partida para as operações de lavagem de dinheiro. De acordo com o secretário da Segurança Pública do Estado, a investigação conseguiu desarticular a principal forma de entrada de drogas na região central de São Paulo. O crime organizado tem que ser combatido com inteligência e com asfixia financeira. Ir atrás do caminho, aí, do rastro do recurso que o crime se utiliza, das empresas também que se utilizam para essa finalidade. A desembargadora, que há 30 anos julga casos relacionados ao PCC, disse que existem denúncias de que a facção usa o tráfico para desvalorizar a região e comprar imóveis abaixo do preço. É uma região que era limitada ali a 3, 4 ruas, hoje praticamente já liga para quase 2 bairros ao mesmo tempo, agigantando o fluxo, levando moradores de rua, fazendo com que a sociedade comum tenha medo de chegar ali. Com isso, os imóveis vão desvalorizando, e eles vão comprando esses imóveis. É uma regra de mercado. Policiais civis do Rio de Janeiro foram atacados a tiros hoje no Complexo da Maré. Os agentes faziam uma perícia na casa onde um policial do BOPE foi morto após confronto com traficantes. Os policiais entraram na comunidade para fazer a perícia com a ajuda do blindado. Assim que chegaram, criminosos realizaram disparos. Ninguém ficou ferido. A perícia foi feita na casa onde os 2 policiais do BOPE foram baleados na última terça-feira. O sargento Jorge Galdino Cruz morreu. O segundo PM está internado em estado grave. Os peritos tiraram fotos e recolheram cápsulas de fuzil. Um drone também auxiliou nos trabalhos. As marcas do confronto ficaram espalhadas por todos os lados. De acordo com a investigação, os responsáveis pelo ataque aos agentes foram identificados. Ronald de Souza Gomes, conhecido como Tite, e Luciano Cândido Crispim, o Pitbull. Eles são seguranças da quadrilha que atua na Maré. A emboscada foi para facilitar a fuga de lideranças do grupo. A Polícia Civil também identificou que pelo menos 11 dos 23 presos na operação são de fora do Rio de Janeiro. Os criminosos vieram do Amazonas, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais. Todos são da facção que atua na comunidade carioca e procuram abrigo para escapar das prisões nos estados de origem. Um deles é Ismário Anderson Fernandes da Silva, de 34 anos. Com 16 anotações criminais, ele era um dos criminosos mais procurados do Ceará. E ele é responsável pela articulação da facção criminosa da qual ele pertence com o domínio territorial que é feito no estado do Ceará
e em outros locais do Nordeste do nosso país. Veja agora outros destaques do dia. Na Europa, Lula faz alerta para o risco nuclear na guerra entre Rússia e Ucrânia. Áudio revela que dona de clínica de estética comprou fenol de farmácia indicada por professora do curso online. Você fez o curso com a Dani? Rodoviária de Porto Alegre retoma viagens interestaduais. Polícia investiga a causa da morte do cantor Naim em casa na Grande São Paulo. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Mais de 200 mil transações fraudulentas pela internet foram bloqueadas pelo Banco Central no ano passado. O número é quase 20 vezes maior do que o registrado em 2022. Em São Paulo, uma beneficiária do Bolsa Família caiu num golpe de empréstimo e perdeu R$ 2.500. O anúncio do suposto empréstimo chegou por uma rede social. R$ 2.500, que poderiam ser pagos em 25 parcelas. Desempregada há 6 meses e mãe de 3 filhos, essa parecia a oportunidade de quitar as dívidas sem comprometer a renda que vem do Bolsa Família. Mas era fraude. Quando pediu para mim entrar no link que eu entrei, foi direto para o Caixa Tem. E eu já coloquei o CPF e a senha, igual eu faço para mim ter acesso a entrar na conta. Com os dados da vítima, os criminosos conseguiram transferir o dinheiro do benefício diretamente do aplicativo para a conta de um laranja. Eluana pagaria uma dívida com o suposto empréstimo. Então, eu tinha usado o cartão da minha irmã, aí eu precisava pagar ela. Aí eu precisei até vender meu carro. De 14 mil eu vendi por 2.300 para pagar ela. Em nota, a Caixa explicou que não pede que o cliente digite ou informe senhas e que só envia e-mails se o cliente autorizar. Um levantamento de uma empresa de gestão financeira identificou mais de 530 mil operações fraudulentas no Brasil no último ano. A região Sudeste foi a que mais registrou os crimes, seguida pelo Nordeste. Esses números reafirmam o que dizem os especialistas. As fraudes acompanham a tecnologia. Por isso, é preciso reforçar os cuidados e ficar constantemente em alerta. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os estelionatários tentam atrair as vítimas com ofertas vantajosas e facilidades. Por isso é preciso desconfiar. Ligue para o seu banco e verifique nos canais oficiais e verifique se efetivamente está acontecendo aquilo ali. Nós temos um acordo com a Polícia Federal, essas informações são repassadas a eles e através de um sistema eles conseguem chegar até os golpistas. O Banco Central afirma que mais de 200 mil transações fraudulentas pela internet foram bloqueadas em 2023. Número quase 20 vezes maior do que o registrado em 2022. Senti muita raiva, muito ódio. Tem que prestar bastante atenção, porque o golpe está aí, né? 4 pessoas foram presas hoje numa operação contra fraudes em instituições financeiras no Rio de Janeiro. O valor desviado pode chegar a R$500 bilhão. Na casa de alto padrão, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na região serrana, agentes encontraram carros e motos de luxo. Mas, segundo a polícia, a vida de ostentação de um dos integrantes da quadrilha era mantida com fraudes contra instituições financeiras. Segundo as investigações, criminosos abriram 11 empresas de fachada para conseguir empréstimos bancários. O valor era repassado para laranjas. Os gerentes responsáveis por liberar o crédito também recebiam parte do dinheiro. Eles avalizavam, eles atestavam que tinham ido às sedes das empresas, só que essas sedes não existiam, eram endereços que nunca tiveram atividade empresarial, endereços às vezes até residenciais, e essas dívidas não podiam ser cobradas, porque as empresas não existiam. Hoje, o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio estiveram em 10 endereços ligados à quadrilha, na capital e no interior do estado. 4 pessoas foram presas, entre elas 2 ex-gerentes de um banco em Petrópolis. Documentos e cartões foram apreendidos. Na casa do homem apontado como chefe da quadrilha, os agentes também encontraram 2 armas.
Para ressarcir os prejuízos, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos suspeitos no valor de 8 milhões de reais. Mas as investigações mostram que os desvios podem ter passado de R$500 milhão. Sabemos que existe uma ramificação dessa mesma organização, com atuação inclusive em Petrópolis e na capital fluminense. Então as investigações prosseguem, visando justamente chegar a esses outros autores. A rodoviária de Porto Alegre retomou hoje as viagens para outros estados que ficaram suspensas por 40 dias por causa das enchentes. Mais um passo no retorno à normalidade. As viagens interestaduais na rodoviária finalmente foram retomadas, ainda que de forma parcial. São 30 horários para entrar ou sair do Rio Grande do Sul por Porto Alegre. Antes da enchente, eram quase 100. O Cleiton vive entre Florianópolis e Porto Alegre. É um ponto de referência para todo mundo que é daqui ou quem vem de fora. Então, chegar aqui na rodoviária e ter essa retomada acontecendo é muito bom para todo mundo. Outro ponto importante da capital gaúcha vai reabrir amanhã, o mercado municipal. Foram várias etapas de limpeza depois que o local foi tomado pela água. A reabertura foi autorizada depois de uma vistoria da Vigilância Sanitária. Ainda assim, o funcionamento será parcial nos primeiros dias. Estão liberados os restaurantes do segundo andar e algumas lojas do térreo. A energia elétrica já foi religada. Fazia tempo que a gente não via o mercado público assim, iluminado. A partir do momento que o mercado público abrir, tudo na volta trabalha melhor, porque parece que é o coração de tudo, que é o pulmão, digamos assim. Ontem, a Justiça determinou que a Prefeitura de Porto Alegre apresente em 10 dias um plano de ações para as áreas afetadas pela enchente e esclareça quais medidas já foram tomadas sobre os alagamentos. Não li a decisão, não fui notificado. Quanto a nós vamos responder. Para amenizar os problemas causados pelas chuvas, o Ministério da Saúde repassou 32 milhões de reais para a abertura imediata de quase 600 leitos hospitalares no estado. Porto Alegre vai ter 50 leitos a mais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmou o fim do fenômeno El Niño, que elevou as temperaturas em todo o Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O que é que isso vai mudar no tempo, então? Neste momento, pouquíssima coisa. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram chuva concentrada nos extremos do Brasil. Amanhã, uma nova frente fria forma nuvens carregadas no interior do Rio Grande do Sul. O sol ainda aparece em Bagé, Pelotas, Arroio Grande e em Chuí. E as temperaturas à tarde ficam entre 24 e 26 graus. A chuva vem de forma passageira no fim do dia, sem alerta de temporal. Destaque para as fortes rajadas de vento, que devem atingir até 70 km por hora em todas as regiões do estado. Na grande mancha clara do mapa, sexta-feira ensolarada, quente e com baixa umidade do ar. No giro de temperaturas, faz até 29 graus nesta sexta-tarde em Florianópolis. No Rio de Janeiro e em Goiânia, 32. Em Teresina, até 34 e 33 em Manaus. Em São Paulo, Curitiba e em Brasília, tempo firme com alerta para baixa umidade do ar. No Recife, tempo abafado, com previsão de chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam 28 graus. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir, helicóptero da Polícia Rodoviária Federal é usado em perseguição que termina com a apreensão de 200 quilos de maconha. Dona de clínica, onde paciente morreu, negociou compra de fenol em farmácia indicada por criadora do curso. Estados Unidos pressionam Hamas a aceitar acordo de paz na faixa de Gaza.
Em viagem à Suíça, o presidente Lula participou hoje de uma conferência da Organização Internacional do Trabalho. No encontro, ele alertou para o risco da guerra entre Ucrânia e Rússia levar a uma catástrofe nuclear. Lula desembarcou em Genebra na manhã desta quinta-feira. Na chegada ao hotel, o presidente falou sobre o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciado ontem pela Polícia Federal por suposto desvio de emendas parlamentares. Eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão. O primeiro compromisso de Lula na Suíça foi uma reunião bilateral com a presidente do país, Violante Head, com quem conversou sobre como alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia. À tarde, já na sede das Nações Unidas, Lula foi recebido pelo diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Humbo, e participou do fórum inaugural da Coalizão para a Justiça Social. O Brasil é um dos 187 Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho. No fórum aqui em Genebra, na Suíça, Lula exerce a função de co-presidente, defendendo uma iniciativa global a favor do trabalho digno e o enfrentamento das desigualdades. Tema que também deve ser levado à cúpula do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, na Itália, onde o presidente brasileiro participa como convidado nos próximos dias. No encerramento do evento, o presidente mandou um recado para o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, empresa americana que fabrica foguetes. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Lula também alertou para o risco nuclear na guerra da Ucrânia. Trabalhadores que deveriam dedicar as suas vidas e famílias são direcionados para a frente de batalha, de onde ninguém sabe se vai voltar e quem será o vencedor. A irracionalidade de um conflito na Europa reacende os temores de uma catástrofe nuclear. Neste fim de semana, a Suíça cedia uma cúpula para a paz entre a Rússia e a Ucrânia, sem a participação de representantes russos. O governo brasileiro rejeitou o convite. O Brasil não vai participar de uma cúpula em que só tem um lado. A guerra são feita por duas nações, ou seja, se você quiser encontrar paz, você tem que colocar os dois numa mesa de negociação. Se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin e o Putin diz que não tem conversa com o Zelensky, ou seja, é porque eles estão gostando da guerra. O presidente Lula chegou agora à noite à Itália, onde participa do encontro do G7 a partir de amanhã. A ajuda militar e financeira para a Ucrânia foi o principal assunto no primeiro dia de conferência do G7. O grupo comanda as maiores economias responsáveis por 43% do PIB mundial. Depois da tradicional foto, os líderes acompanharam o salto de paraquedistas italianos com as bandeiras dos países do G7. O evento é realizado em um hotel de luxo na costa sul da Itália. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, principal convidado do dia, participou das discussões sobre o conflito com a Rússia. Os líderes ocidentais concordaram com um plano de empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia, o equivalente a quase 270 bilhões de reais. Esse dinheiro viria de juros dos ativos russos, que estão congelados desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. Moscou reagiu ao acordo. O Ministério das Relações Exteriores ameaçou retaliar os governos europeus que têm investimentos na Rússia. Até sábado, os líderes da França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Japão também vão discutir a guerra na faixa de Gaza, a ajuda a países africanos, inteligência artificial e energia. Na reunião que prossegue pelos próximos dias, o presidente Joe Biden vai pedir que líderes do G7 pressionem o grupo terrorista Hamas a aceitar o acordo de cessar-fogo em Gaza.
A informação foi divulgada pelo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Ele ainda afirmou que Israel apoia os termos da proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza e que agora o principal objetivo é convencer o Hamas. O grupo terrorista pediu diversas alterações no acordo, entre elas a retirada total dos soldados israelenses do território palestino, o que já foi considerado inviável pelos Estados Unidos, que elaboraram as propostas. Porém, um oficial do Hamas disse que os pedidos apresentados não são significativos. O Hamas também teria exigido a libertação de 100 detentos palestinos com penas longas. A princípio, Israel teria restringido a soltura somente a prisioneiros com sentenças de até 15 anos. 8 meses após o início do conflito, o grupo terrorista também quer um plano para a reconstrução da faixa de Gaza. Segundo o exército de Israel, caças e drones atacaram ao menos 45 alvos ligados ao Hamas. Nesta quinta-feira, o foco foi na região de Rafah, próximo da fronteira com o Egito. Os bombardeios entre o Hezbollah e israelenses seguem intensos. Ao menos 40 foguetes foram lançados da fronteira com o Líbano, no norte de Israel. O porta-voz do governo de Israel, David Mansour, responsabilizou o Irã e o Líbano por uma possível escalada de ataques na região. Na Europa, uma mega operação que teve a ajuda da Polícia Federal Brasileira prendeu integrantes de uma rede de tráfico internacional de drogas. A investigação durou 3 anos e teve a participação de agentes de mais de 10 países. A droga era produzida na América do Sul e distribuída na Europa. Aproximadamente 8 toneladas de cocaína foram apreendidas e 40 pessoas presas. No Brasil, a Força Tarefa apreendeu 3 milhões de dólares em dinheiro, o equivalente a 16 milhões de reais. 200 quilos de maconha foram apreendidos hoje após uma perseguição na Baixada Fluminense. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal registrou o momento em que o motorista do carro suspeito tenta escapar, depois de desobedecer a ordem de parada. O flagrante foi na BR-465, a antiga rodovia Rio-São Paulo, na altura de Seropédica. Após alguns quilômetros, os policiais conseguiram abordar o carro. O condutor que foi preso contou que vinha de São Paulo e que receberia um pagamento pelo transporte. Ele não quis revelar o destino da carga. A Polícia Civil vai investigar o caso. Veja a seguir, cantor Naim, de 71 anos, é encontrado morto em casa, na Grande São Paulo. A polícia investiga o caso. Em Minas Gerais, prédio é interditado depois do desabamento de muro. Obra vizinha pode ter causado o desmoronamento. Relatório das Nações Unidas revela que o Brasil recebeu quase 60 mil pedidos de refúgio no ano passado, na maioria de venezuelanos. O Jornal da Record obteve com exclusividade e em detalhes a negociação da dona da clínica para comprar fenol. Na semana passada, um paciente morreu ao ser submetido a um procedimento estético. Na conversa, ela cita que quem indicou o local foi a farmacêutica que montou o curso em que fez pela internet. A negociação foi há mais de um ano. Natália de Freitas procurou a farmácia de manipulação que Daniele Stuart indica no curso de peeling de fenol. A ação do peeling de fenol que você precisa, você tem alguma formulação, fez algum curso? Ela diz que recebeu a indicação para a compra do fenol num curso online. Você fez o curso com a Dani? A mulher citada pela atendente seria Daniele Stuart. A farmacêutica é investigada pela Polícia do Paraná por suspeita de exercício ilegal da profissão. Num outro inquérito de São Paulo, ela deve ser ouvida como testemunha, no caso da morte do empresário Henrique Chagas, cliente de Natália. A negociação, obtida com exclusividade pelo Jornal da Record, faz parte da defesa de Natália, que contesta as declarações de Daniele dadas nesta semana. Este é o certificado de conclusão do curso de peeling de fenol, feito por Natália e oferecido por Daniele com carga horária de 6 horas. O documento foi emitido e assinado pela farmacêutica no dia 5 de junho, mesma data em que a dona da clínica prestou depoimento à polícia e apresentou o certificado. Segundo a defesa de Natália,
8 de junho é o último acesso ao curso e as aulas foram concluídas antes. Já a Daniele menciona outra data. Tenho fatos e provas que ela concluiu meu curso dia 8. As aulas eram oferecidas pela internet. Os chamados cursos livres não são fiscalizados pelo Ministério da Educação, porque não compõem o Sistema Federal de Ensino. O Conselho Federal de Farmácia permite a realização de peelings químicos. Não há lei que regule a oferta de cursos livres no setor. E a professora Daniele é especialista, é pós-graduada em estética avançada, ou seja, respeitou o regramento da legislação vigente. Não conseguimos contato com a farmácia de manipulação indicada no curso de Daniele. A defesa de Natália não confirmou a compra do fenol durante a negociação que mostramos. A polícia do Paraná também investiga outro caso envolvendo fenol, mas que não tem relação com a morte de Henrique Chagas. Uma mulher fazia o procedimento sem ter a formação necessária. Uma cliente de 64 anos foi internada. Os médicos também relataram que provavelmente essa vítima vai precisar de enxerto na região da pálpebra, tendo em vista a gravidade das lesões causadas. Hoje, os agentes fizeram buscas na clínica onde a mulher trabalhava e apreenderam produtos. O xilitol, que ganhou popularidade como alternativa ao açúcar tradicional, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É o que aponta um estudo americano que acompanhou 3.000 pacientes durante 3 anos. O brownie da Érica é famoso na vizinhança. Na receita, ela usa ovos, farinha de amêndoa, cacau e, em vez de açúcar, xilitol, um adoçante natural. Érica, por que colocar xilitol em vez de açúcar na receita do seu brownie? Porque o xilitol é um adoçante mais saudável para não engordar, para a saúde no geral e para evitar mesmo o uso de açúcar. Na sua casa aqui não entra açúcar quase? Quase nada. Onde eu preciso, eu uso xilitol. Durante muito tempo, o xilitol também foi indicado para pacientes com diabetes ou dietas para perder peso. O adoçante era considerado uma alternativa ao açúcar, mas agora um estudo americano revelou que o xilitol pode ser uma das causas do aumento de pessoas com problemas cardiovasculares. Durante 3 anos, o estudo da Universidade de Cleveland acompanhou mais de 3.000 pessoas e os pesquisadores perceberam maior risco de ataque do coração e de acidente vascular cerebral entre os usuários de xilitol. A pesquisa revelou que quanto maior a quantidade do adoçante no sangue, maior a probabilidade de ter complicações. Para o cardiologista do Hospital Moriá, Gabriel Dodo Buchler, a melhor opção sempre é evitar os adoçantes e dar preferência para alimentos naturais. É para excluir completamente? Não, isso é um estudo inicial. Equilíbrio. Vai comer doce todo dia? Não. Vai usar adoçante todo dia? Não. É reestruturação, reeducação alimentar. Agora que a Érica já sabe dos riscos, ela pretende adaptar as receitas. É uma surpresa para mim. Eu não sabia, talvez eu tenha que encontrar uma outra alternativa. A nova superprodução bíblica A Rainha da Pérsia estreia na próxima segunda-feira aqui na Record. A história épica vai mostrar como uma jovem humilde se torna uma mulher influente e muda o destino de um povo. Esther. Em um império poderoso, ela é uma mulher bela e influente. Mas essa jovem guarda um passado humilde e um outro nome. Hadassah é o nome hebraico e Esther é o nome da Pérsia. É uma história de uma moça órfã que vive na cidade de Suzã, capital do Império Persa, no 5º século a.C. Ela almejava ter uma família e com essa família morar em Jerusalém e servir a Deus. Essa é a trama de A Rainha da Pérsia, superprodução gravada no Brasil e no Marrocos. Ela tem 18 anos, quando ela é apresentada ao público. E a Hadassah é uma menina alegre, ela é livre, ela é despreocupada, com uma fé inabalável. Esther é criada pelo primo Mordecai. Mordecai e Esther têm uma relação muito próxima, porque quando os pais da Hadassah morreram, o Mordecai começa a cuidar da Hadassah, cuidar da Esther. A vida de Esther muda ao conhecer Xerxes, o rei da Pérsia, um homem bem diferente dela.
ele se auto-intitula Rei dos Reis, Senhor do Mundo. Foi um grande governador, também de grandes realizações, mas alguma coisa incomoda esse homem. Ele é muito poderoso e muito inseguro ao mesmo tempo. Porque ele vem de uma linhagem de reis que conquistaram muitas coisas para o império. Ele chegou e ele herdou tudo e não conquistou nada. Vejam a grandeza e a imensidão de nosso império. Xerxes era casado com Amestris, uma rainha linda e ambiciosa. Eu quero, eu faço, eu posso, eu tenho poder e eu quero mais. E ela é uma pessoa que realmente manipula tudo. Mas uma reviravolta faz o rei ir em busca de uma nova esposa. Para isso, conta com a ajuda de servos como Arbona. Ele faz de tudo para encontrar uma outra parceira para o Xerxes que seja uma pessoa que trabalhe a favor dele e não contra. Eu diria que o encontro dos dois é um encontro de almas, assim. Eu sinto que são duas pessoas que se reconheceram. Ele fica encantado com a beleza dessa jovem. No entanto, mais tarde, ele, digamos, se apaixona com a sabedoria dessa jovem. A nova rainha também vai ter amigas no palácio. A gente pode ver a Ariana se tornando muito próxima da rainha Esther. A Yate, ela é uma das jovens que é levada para o Palácio do Rei e elas se tornam melhores amigas. Ela, a Esther e a Ariana. Mas Esther também vai enfrentar oposição. No reinado de Xerxes, os judeus estavam exilados na Pérsia por causa da invasão babilônica. Viviam distantes de Israel. Nesse contexto, uma outra grande ameaça contra o povo vai surgir. Você não sabe quem eu sou? O Amã, ele é um sujeito muito tacanha, né? Ele é apegado a valores que são um pouco desprezíveis. É o grande vilão. Que esse povo seja morto. Diante de uma grande ameaça, Esther precisa tomar uma decisão para salvar o povo judeu. Nada que aconteceu na vida de Esther foi à toa. Ela não casou com Xerxes à toa. Ela foi muito sábia e Deus pôde usar essa mulher para salvar uma nação. A Rainha da Pérsia estreia na próxima segunda, 17 de junho, logo depois do Jornal da Record. Veja a seguir, Pantanal registra a maior queimada para o mês de junho das últimas 2 décadas. Ministro da Fazenda quer reduzir gastos públicos cortando privilégios. Deve ser aberto ao público daqui a pouco o velório do cantor Naim na Assembleia Legislativa de São Paulo. O cantor foi encontrado morto na casa para onde tinha acabado de se mudar, na Grande São Paulo. As circunstâncias ainda são investigadas. Essas são as últimas imagens de Naim vivo. Às 9h11 da noite de ontem, ele, a ex-esposa Andréia e um amigo chamado Tony chegam à padaria para jantar. Cerca de 1h20 depois, os 3 deixam o local. Segundo a polícia, o casal teria deixado o amigo no metrô e seguido para a casa de Naim, onde ele teria ficado sozinho após a saída de Andréia. O cantor foi encontrado morto na escada de casa por volta das 4h30 da manhã de hoje. Foi passado até agora, que foi apurado até agora, que uma pessoa que passou na rua conseguiu visualizar através de um vitrô o Naim caído. E aí acionou a polícia militar. A morte de Naim é considerada suspeita e a polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo a de acidente doméstico. Ao chegar à casa do ex-marido pela manhã, Andréia se desesperou. A gente estava tentando voltar, entendeu? Essa é a verdade. Então eu falei para ele, né, que eu ia dar uma chance, mas eu não saía de lá, né? Por causa dos cachorros, a gente tem guarda compartilhada, né? E aí a gente conversou muito, a gente foi até jantar ontem, né? A gente brincou, falei, quem disse que a gente não ia passar o dia dos namorados juntos, né? Depois do encontro, Naim teria enviado uma mensagem para Andréia às 1h05 da manhã, onde reclama do sinal da internet. Chegou bem? Tudo bom aí? A internet aqui na cozinha esquece, não vai pegar nunca. O corpo do cantor deixou a residência de manhã e foi levado para o IML.
Naim tinha alugado a casa havia poucos dias. Ontem seria a primeira noite dele aqui. A ex-mulher do artista voltou à residência no fim da tarde para, segundo ela, buscar alguns pertences e um papagaio. Cerca de 20 minutos depois, chegaram os peritos. A perícia foi feita na porta de entrada da casa, na sala onde fica a escada em que Naim foi encontrado e no andar de cima. O cantor de 71 anos, nascido em Miguelópolis, interior de São Paulo, ficou conhecido nacionalmente na década de 80 ao participar de programas de auditório na televisão. Sua paixão pelos cães também marcou sua trajetória. Com personalidade irreverente, ganhou destaque com canções bem-humoradas com tom romântico, como Dá Seu Coração, Coração de Melão e Melô do Taca-Taca. Também participou de realities na Record, em 2017 na Fazenda e em 2019, ao lado de Andréia, na 6ª edição do Power Couple. O velório de Naim será na Assembleia Legislativa de São Paulo e o enterro está programado para amanhã no interior paulista. O Supremo Tribunal Federal vai decidir na próxima semana se aceita ou não a denúncia contra o delegado Rivaldo Barbosa e os irmãos Brazão, acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então vamos saber os detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Boa noite, Cris, Celso e a você que acompanha o JR essa noite. A defesa de Rivaldo Barbosa alega haver contradições na acusação e que o delegado não atrapalhou ou impediu o inquérito sobre as mortes. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa estão presos desde março deste ano. De acordo com a denúncia, Rivaldo teria planejado o assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018 no Rio de Janeiro. Mas a defesa dele afirma que a investigação se baseia apenas na delação do ex-PM Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A defesa foi atrás de provas e descobriu que, na verdade, quando a denúncia diz que Rivaldo obstruiu a investigação, o que atrapalhou as investigações, a gente chegou à conclusão exatamente do contrário. Na delação premiada, Lessa detalhou a suposta participação de Rivaldo Barbosa. Falava o tempo todo que o Rivaldo está vendo, que o Rivaldo já está redirecionando, virando o canhão para o outro lado, que ele teria, de qualquer forma, que resolver isso, essa questão, porque já tinha recebido para isso ano passado, no ano anterior. O principal ponto de contestação da defesa de Rivaldo Barbosa é com relação aos supostos encontros entre Rony Lessa e os irmãos Brazão. Lessa diz que foram 3 reuniões para discutir o assassinato de Marielle Franco e que em um deles, os mandantes do crime afirmaram que o delegado iria dar cobertura ao grupo e atrapalhar as investigações. A Polícia Federal afirmou que não foram resgatados registros anteriores a 2018. Ante a precariedade do cenário de produção de provas. Mas, segundo a defesa de Rivaldo Barbosa, esses registros estão no inquérito policial feito no Rio de Janeiro. Em abril de 2018, 2 meses após o crime, o delegado Giniton Lages teria pedido a quebra de sigilo e interceptação telefônica dos irmãos Brazão, por ordem de Rivaldo Barbosa. Foi Giniton quem prendeu o autor do crime em 2019. Os irmãos Brazão foram efetivamente investigados. Foi feita uma devassa na vida de toda a família, levantamento de dados, levantamento de interceptação telefônica, dados de telefonia celular. Esses dados estão todos preservados nos autos e a gente não sabe o porquê da Polícia Federal não ter trazido essas informações aos autos. O Jornal da Record procurou a Polícia Federal, mas os investigadores ainda não responderam às contestações feitas pelo advogado. O Ministério Público do Rio de Janeiro também não respondeu nossos questionamentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai revisar a previsão de cortes nos gastos públicos. Ele tem sido pressionado por parlamentares e empresários nos últimos dias. Fernando Haddad afirmou que a equipe econômica, depois de ter sofrido uma derrota no Congresso com a devolução da medida provisória que mudava as regras de compensação de créditos do PIS e da COFINS, vai intensificar os trabalhos para revisar os gastos do governo. Estamos dispostos a cortar privilégios, já voltou à tona vários temas que estão sendo discutidos de novo, o que é bom, como super salários,
como correção de benefícios que estão sendo praticados ao arrepio da lei, melhoria dos cadastros. Isso tudo voltou para a mesa. E nós achamos que é ótimo isso acontecer, porque vai facilitando o trabalho de equilibrar as contas. Haddad disse ainda que a equipe econômica vai dar apoio ao Senado em relação às propostas que serão apresentadas para compensar as perdas de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento. Com a declaração de Haddad, o dólar interrompeu a sequência de alta e fechou em R$ 5,36. A revisão de despesas do governo faz parte do planejamento para o orçamento do ano que vem, que vai ser encaminhado ao Congresso em agosto. Quando nós estamos falando de gastos tributários, de revisão desses gastos, seja pela ótica da qualidade, né, dos gastos públicos, seja pela ótica do corte de gastos públicos, nós estamos trabalhando por um futuro que está chegando, que é o ano de 2025. Desgastado nos últimos dias, a avaliação no governo é que Fernando Haddad termina bem a quinta-feira. O ministro vinha sendo isolado politicamente desde que apresentou a medida provisória do PIS e da COFINS, que desagradou o Congresso e empresários do setor produtivo. Hoje, Haddad foi defendido pelo presidente Lula em Genebra. Um gesto importante de apoio para acalmar os ânimos do mercado e dentro do próprio PT. Eu não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, ele vira o centro dos debates, quando a coisa dá certo e quando a coisa não dá certo. Agora, a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Encontre uma solução. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo, no estúdio, com Cris e Celso. Obrigada, Fara. 28 pessoas estão desalojadas após o muro de contenção de um prédio desabar na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, uma obra irregular no terreno vizinho pode ter provocado o desmoronamento. A queda do muro de contenção foi flagrada por uma câmera de segurança do condomínio. Já passava das 4 da manhã, quando a estrutura veio abaixo. 28 pessoas, entre elas 11 crianças, precisaram sair às pressas dos 12 apartamentos. Como se fosse um estouro mesmo e as tremidas no prédio. Pensei que é isso, será que é tremor de terra? Todo mundo já desceu correndo, desesperado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A retirada de terra durante as obras para a construção de um galpão no terreno vizinho pode ter abalado a estrutura e provocado a queda do muro. Segundo a Prefeitura, a obra é irregular e foi interditada pela Defesa Civil. O responsável foi notificado para fazer as intervenções necessárias e garantir a segurança dos imóveis vizinhos. Nós entramos em um consenso de estender a interdição a todo o prédio devido ao que pode se agravar. A gente não sabe como que está a terra por baixo, o que pode ocorrer no decorrer dessa obra. Até que a obra emergencial fique pronta, os 28 moradores estão impedidos de retornar. Alguns deles vão para a casa de parentes, outros para hotéis em cidades vizinhas. Só esse transtorno de ter que sair de casa, ter que tirar os pertences, igual você compra alimentação para a semana e você tem que tirar tudo. É um pesadelo. 8 pessoas ficaram feridas num acidente em Rio Bonito, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A colisão envolveu 2 carros e um caminhão que tombou e pegou fogo. O Pantanal vive a maior queimada no mês de junho das últimas 2 décadas. 22 hectares estão em chamas. Novos brigadistas devem ser contratados para ajudar no combate ao fogo. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a Receita Federal apreendeu centenas de garrafas de bebidas alcoólicas. O valor da mercadoria é avaliado em 6 milhões de reais. 4 pessoas foram presas numa operação no Pará e no Maranhão contra o contrabando e a lavagem de dinheiro. Foram bloqueados 50 milhões de reais em várias contas bancárias. O estado americano da Flórida está em estado de emergência por causa de um temporal que atingiu a região. Rodovias foram bloqueadas e cerca de 600 voos cancelados. Não há relatos de feridos ou mortes. A chuva forte começou na terça-feira à noite e hoje voltou a chover forte no sul do estado.
De volta ao Brasil, ao menos 275 estrangeiros estão retidos na área de imigração do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A maioria deseja pedir refúgio no Brasil. Quase metade das solicitações é feita por jovens com menos de 24 anos. Em busca de uma vida melhor, este grupo faz fila no Aeroporto Internacional de São Paulo. Indianos representam 80% deles. Muitos aguardam para formalizar o pedido de refúgio no Brasil. Na tentativa de resolver a crise humanitária, o Ministério Público Federal e outras entidades se reuniram hoje. O fluxo aumentou demais, ou seja, esse ano estamos 50%, pode-se dizer assim, mais do que o ano passado em número de solicitações. Em 2023, 117 milhões de pessoas eram consideradas refugiadas pela agência da ONU, um recorde. O Brasil é um dos países mais procurados. O perfil na última década mudou bastante em termos de solicitantes de refúgio. Nós recebemos mais de 150 diferentes nacionalidades. No ano passado, o Brasil recebeu quase 60 mil pedidos de refúgio, 16% a mais do que em 2022. E 25% desses pedidos foram para menores de 15 anos. Crianças e adolescentes que muitas vezes chegam traumatizados por guerras, violência, violações de direitos humanos. E é nas escolas brasileiras que eles começam a se integrar ao novo país, a nova língua, novos costumes, uma nova vida. Nesta escola, na zona norte de São Paulo, 39% dos alunos são filhos de refugiados ou migrantes. Eu vivia com a minha família em uma cidade perto do mar. A partir da literatura, a gente busca estar inserindo eles ao grupo, né? Para que eles se sintam mais seguros dentro desse ambiente. Então, a gente começa sempre com esse trabalho de acolhimento. Quando a gente vê que o nosso trabalho está dando um fruto, né, que aquela criança ela está, acima de tudo, se sentindo segura, isso para a gente é maravilhoso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o penúltimo episódio da série Reis. E logo depois de Gênesis, tem eliminação da mansão de A Grande Conquista. Entre no r7.com e vote em quem você quer que fique na casa. Imperdível? Ótima noite para você. Boa noite.